Queridos irmãos e queridas irmãs, sejam bem-vindos a mais um estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos entrando agora no capítulo 21 da obra, que tem o título Haverá falsos cristos e falsos profetas. Nós temos aqui em exibição o nosso índice do capítulo. Conhece-se a árvore pelo fruto, missão dos profetas, prodígios dos falsos profetas, não creais em todos os espíritos e, na sequência, as instruções dos espíritos, os falsos profetas, caracteres do verdadeiro profeta, os falsos profetas da erraticidade, Jeremias e os falsos profetas. Como nós podemos perceber aqui, tanto do título quanto do índice, o tema geral do capítulo é o conhecimento que nós devemos ter a respeito dessas pessoas que nós chamamos ou que são chamadas de profetas. Isso, é claro, que nos ajuda a identificar quem traz boas mensagens, quem traz, de fato, conhecimento do reino de Deus para nós na Terra, por uma via ou por outra, de uma forma ou de outra. Nós, então, começaremos o estudo deste capítulo já com essa consciência de que nós estamos estudando aqui a possibilidade de que pessoas nos encaminhem pelas trilhas aí da vida para que nós possamos conhecer o reino de Deus. O profeta, como a gente vai ver, terá essa missão. Bom, mas isso é uma breve introdução às temáticas que nós temos no capítulo, que todas elas centralizadas, sobre esse conhecimento a respeito dos profetas. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre os dois itens que vão fazer parte do nosso estudo de hoje. Conhece-se a árvore pelo fruto e missão dos profetas, os dois itens que introduzem as ideias para que a gente possa então aprofundar o conhecimento depois no decorrer do capítulo. São correspondentes aos subitens 1 a 4 desse capítulo 21 e são compostos por 3 passagens do Novo Testamento, seguidas por um parágrafo com uma primeira explicação de Allan Kardec sobre essas passagens, e depois Kardec e os espíritos que contribuíram aqui com o capítulo vão aprofundando esses conhecimentos. Para esses dois temas de hoje, para esses dois itens de hoje, conhece-se a árvore pelo fruto e missão dos profetas. A gente pode resumir esses dois itens dizendo que eles ensinam sobre o modo de reconhecermos os homens em geral. Qual é esse modo? Qual é o critério para reconhecermos a natureza dos homens? As obras que eles produzem. Para conhecermos o íntimo de uma pessoa, a gente olha a obra que essa pessoa produz. E aí, como consequência disso, a gente passa a aprender a reconhecer os verdadeiros profetas. Para que a gente reconheça um verdadeiro profeta, basta que a gente olhe a obra que eles produzem, assim como os homens. Então, esses dois itens vêm ensinando para a gente quem são os verdadeiros profetas e apresentando a missão que eles devem cumprir. Ora, essa é a forma de reconhecê-los. Esse é o resumo dos dois itens. Um pouquinho sobre aquela ideia de continuidade que a gente sempre procura abordar. No capítulo anterior, nós estudamos os trabalhadores do reino de Deus aqui na Terra e a missão que eles devem desempenhar. Neste capítulo, no capítulo 21, nós estudaremos sobre aqueles que devem guiar esses trabalhadores em sua tarefa de elevação a Deus. Então, aqui uma primeira ideia de continuidade. Nós temos algumas pessoas aqui que são auxiliares dessa nossa tarefa, nos guiando pelos caminhos que levam a Deus e ao cumprimento de suas leis. Então vamos lá, vamos aos dois itens do capítulo. O primeiro deles, conhece-se a árvore pelo fruto, e esse item é um item que tem as passagens do Novo Testamento, aqui passagem 1, passagem 2, numeradas por Kardec, os 3 subitens, sendo que o subitem 4 já é o subitem, como a gente anunciou antes, missão dos profetas. Então, vamos primeiramente às passagens do Novo Testamento que introduzem as ideias aqui do capítulo 21. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má.
porquanto cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem cachos de uvas nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração. Porquanto a boca fala, do que está cheio o coração. É uma passagem aqui, como a gente pode ver, que está no Evangelho de Lucas. Então, esse primeiro ponto do Novo Testamento coloca para a gente uma relação entre a árvore e o fruto. Conhece-se a árvore pelo fruto que ela dá. Tanto aqui nessa questão da qualidade da árvore, a árvore é boa porque produz bons frutos, ou a árvore é má porque produz maus frutos. Tanto em questão de qualidade, bom ou mau fruto, quanto numa questão aqui não de qualidade, mas de tipo. Não se colhem figos nos espinheiros. Então a gente tem dois tipos de coisas aqui já colocadas, né? O tipo de fruto depende do tipo de árvore. A qualidade do fruto depende da qualidade da árvore. E agora a gente pode transferir essa relação entre os dois. É uma figura de linguagem usada aqui, né, no Novo Testamento, no Evangelho de Lucas, usada por Jesus, para falar sobre o homem bom que produz boas coisas. O homem de bem que produz boas coisas. E para falar do certo tipo de homem, o homem de Deus, se a gente quiser assim, produzirá as coisas relativas à lei de Deus, porque ele tira o que ele produz de seu coração. O homem que tem Deus no coração produz de acordo com as leis divinas. Então, quanto ao tipo de fruto, a gente repete, né? E quanto à qualidade do fruto. Um figueiro vai produzir inevitavelmente figos, mas ele só vai produzir bons figos se for um bom figueiro. Um profeta só vai produzir aquilo que se espera dele em relação ao reino de Deus se ele for um bom profeta, ou se ele for um profeta verdadeiro, para a gente usar aqui as palavras do capítulo no Evangelho, né? O vocabulário do Evangelho. Então essa primeira passagem nos ajuda ela insere a ideia de como reconhecer as pessoas através de suas obras. Aqui ainda não se falou nada de profetas, né? Se falou das pessoas em geral. O homem em geral. Então, aquele primeiro conhecimento que a gente vai ter. Segunda passagem, então. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm ter convosco cobertos de peles de ovelha, e que por dentro são lobos rapaces. Essa palavra rapace significa uma pessoa que está propensa ao roubo. É uma pessoa que... Ou então... um lobo rapaz é um lobo que persegue a sua presa, assim com muito afinco, né? Persegue com muito intensamente a sua presa. Se a gente jogar no sentido figurado, o dicionário nos diz que é uma pessoa que é ávida por vantagem financeira ou por lucro. Essa é uma pessoa que é rapace, que, né, persegue também a sua presa em busca daquilo que ela quer. Então vamos voltar ao texto agora. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm ter convosco cobertos de peles de ovelha e que por dentro são lobos rapaces, né? A gente já viu o significado dessa palavra, que dá uma força aqui muito grande a essa frase. Conhecê-los-eis pelos seus frutos. Olha que o critério é o mesmo da passagem anterior. Podem colher-se uvas nos espinheiros ou figos nas sarças? Claro que não, né? Assim, toda árvore boa produz bons frutos. Toda árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-la-eis, pois, pelos seus frutos. Aqui agora a passagem do Evangelho de Mateus, né? Capítulo 7, versículos 15 a 20. Então, esse parágrafo aqui diz respeito agora ao conhecimento dos falsos profetas. Assim, de forma muito simples, né? A gente pode entender que uma passagem aqui completou a outra. O conhecimento dos homens em geral, das suas intenções, de quem eles são, e na sequência, conhecimento aqui dos profetas, usando a mesma figura de linguagem para que a gente possa
desenvolver os nossos conhecimentos a respeito do tema, né? Vamos agora ao terceiro ponto, então, do Novo Testamento. Tende cuidado para que alguém não vos seduza, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e seduzirão a muitos. Que Jesus falando. Levantar-se-ão muitos falsos profetas que seduzirão a muitas pessoas, e porque abundará a iniquidade, a caridade de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim se salvará. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou está ali, não acrediteis absolutamente. Porquanto falsos cristos e falsos profetas se levantarão e farão grandes prodígios e coisas de espantar, ao ponto de seduzirem, se fosse possível, os próprios escolhidos. Então vamos analisar um pouquinho essa passagem agora que está nos evangelhos de Mateus e de Marcos. Vamos pensar um pouquinho sobre tudo isso que Kardec transcreveu aqui nessa última passagem de apresentação do Novo Testamento, né, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Primeira coisa, a gente tem uma predição dizendo que o aumento da injustiça fará esfriar a caridade. Logo no comecinho do texto a gente tem essa ideia. Tende cuidado. Alguém pode seduzir, alguém pode enganar. Muitos virão em nome de Jesus e vão querer isso, né? Vão querer tentar enganar, tentar seduzir. São os lobos rapaces, como a gente viu lá atrás. A predição: levantar-se-ão muitos falsos profetas que seduzirão muitas pessoas. E por que eles seduzirão muitas pessoas? Por que eles serão capazes de enganar muitas pessoas? Porque haverá aumento da iniquidade, da injustiça aqui no planeta Terra, e isso fará a caridade esfriar. E isso é uma característica muito comum dos nossos tempos hoje. A gente está vivendo essa realidade. Nós vemos muitas pessoas dizerem que não vão ser boas, não vão ser caridosas, não vão ajudar o próximo, porque o mundo lá fora está muito difícil. É muita injustiça acontecendo, muita coisa que as deixa descontentes, e então isso esfria a vontade da pessoa ser caridosa. Se a gente prestar bastante atenção no nosso dia a dia, nós vamos ouvir as pessoas dizendo exatamente isso. Não, eu não ajudo, não. Eu não ajudo porque a pessoa merece. Eu não ajudo porque essa pessoa errou. Eu não ajudo porque ela já teve oportunidade. Ah, eu não ajudo porque ela está envolvida com drogas. Então, eu não ajudo porque ela é uma má pessoa. E assim a gente vai colocando julgamentos que esfriam a nossa capacidade de fazer a caridade. E esses julgamentos que a gente coloca é justamente por causa das iniquidades características do nosso tempo, dessas injustiças que a gente vê no planeta Terra, dos abusos que a gente vê acontecendo aqui nesse planeta. Então Jesus já havia dito que isso seria assim. E ele sabia por causa do nosso comportamento, né? Não é nenhum tipo de destino pré-agendado para o planeta Terra, não. Ele sabia por causa do nosso comportamento, daquilo que vai no nosso coração, na nossa mente. Não é uma predição de Jesus colocando um destino inevitável para os homens. Ele disse isso sabendo que nós nos comportaríamos dessa forma diante das dificuldades de um mundo que precisa se transformar em um mundo regenerador. Conhecedor profundo, né, da intimidade da alma humana, ele era capaz de dizer o que ia acontecer por causa das nossas inclinações, dos nossos comportamentos. Então, dentro desse quadro, ele advertiu que existiriam aqueles que iriam querer tirar proveito dessa situação se proclamando cristos e profetas. São aqueles lobos que querem lucro, né, que querem tirar vantagem de todo tipo de situação. Qual é o remédio para isso? Perseverar na caridade. É fazer o contrário daquilo que o tempo, daquilo que a época apresenta para a gente. Não deixar a nossa caridade esfriar. Bom, e outro remédio, né, que ele diz aqui no próprio texto, né? Ele diz para a gente não acreditar absolutamente. Não acrediteis absolutamente. Então, não deixar a caridade esfriar e não acreditar
absolutamente. Se não acreditar absolutamente, não acreditar sem analisar. Não acreditar sem estudar, sem olhar para aquilo com cuidado. Mesmo os grandes prodígios, a gente vê aqui no texto, podem ser usados para enganar. A ponto, né, de se, olha aqui, se fosse possível, isso não é possível, né, mas se fosse possível, enganaria os próprios escolhidos, os próprios profetas verdadeiros. Só que isso não é possível, né? Eles farão prodígios grandes, se declararão falsos, se declararão cristos, né, profetas, se levantarão e farão grandes prodígios e coisas de espantar. Essas coisas, se fosse possível, enganariam até mesmo os próprios escolhidos. Então é um alerta para nós cristãos, para nós espíritas, sobre o modo que nós tratamos as pessoas que nos cercam. Vejam, a gente não precisa agredir, a gente não precisa escandalizar com nenhum falso Cristo, com nenhum falso profeta. A gente não precisa ter nenhum tipo de ação violenta contra essas pessoas que certamente estarão e estão aqui no nosso planeta. A gente pode, inclusive, ter uma ação positiva diante disso, colocando ações verdadeiramente próximas àquilo que é o cumprimento da lei de Deus, quando nós estamos próximos a essas pessoas. Então é para a gente se precaver, para a gente estudar, para a gente conhecer a lei divina, para a gente poder desenvolver os nossos estudos assim, né? Então esse último ponto aqui, essa última passagem do Novo Testamento, explica o motivo do surgimento de falsos cristos e falsos profetas e aponta o caminho da prevenção. Caridade e a análise dos frutos que essas pessoas produzem. Vão produzir grandes prodígios? Podem produzir grandes prodígios, grandes feitos. Mas é só isso o que caracteriza um verdadeiro profeta? É claro que não. Tem muitas outras coisas que são geradas como frutos. O bem que esses prodígios, o bem real que esses prodígios fazem, se é o bem apenas para o próximo, ou se essa pessoa fica também, faz por si mesma e assim por diante. A gente então vai passando a aprender a conhecer os falsos profetas. Vamos ao último, ao subitem 4, então só um parágrafo, né? Que é mais um item, missão dos profetas, para a gente encerrar o nosso estudo de hoje. Atribui-se comumente aos profetas o dom de adivinhar o futuro, de sorte que as palavras profecia e predição se tornaram sinônimas. No sentido evangélico, o vocábulo profeta tem mais extensa significação. Diz-se de todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Pode, pois, um homem ser profeta sem fazer predições. Aquela era a ideia dos judeus ao tempo de Jesus. Daí vem que, quando o levaram à presença do sumo sacerdote, Caifás, os escribas e os anciães reunidos lhe cuspiram no rosto, lhe deram socos e bofetadas, dizendo: Cristo, profetiza para nós e dize quem foi que te bateu. Entretanto, deu-se o caso de haver profetas que tiveram a presciência do futuro, quer por intuição, quer por providencial revelação, a fim de transmitirem avisos aos homens. Tendo-se realizado os acontecimentos preditos, o dom de predizer o futuro foi considerado como um dos atributos da qualidade de profeta. Então aqui a gente está aprendendo já a conhecer melhor os profetas. A gente está vendo aqui quem são os profetas, quais são as suas principais características. Quem é um profeta? Olha aqui o resumo, né, que a gente tem no texto destacado aqui para a gente entender. Um profeta é todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Não é apenas aquele que adivinha o futuro, como era uma concepção comum à época do Cristo e para muitas pessoas ainda hoje. Quando a gente diz a palavra profeta, a pessoa pensa que é a pessoa que tem a capacidade de adivinhar o futuro. Essa é uma das características. Profecia e predição se tornaram sinônimas. Mas, olha aqui, né, no sentido evangélico, profeta significa mais do que essa pessoa que adivinha o futuro. Exatamente isso que a gente disse agora. É uma pessoa que tem uma dupla missão. E esse é o fruto que o verdadeiro profeta dá.
Ele deve instruir os homens e revelar o que o homem comum não consegue encontrar por si mesmo a respeito da vida espiritual. Ele dá esses dois frutos, instrui e revela. Pode predizer o futuro em algum momento? Pode. Mas não é só isso que caracteriza um profeta do ponto de vista, né, do ponto de vista evangélico, do ponto de vista desse ponto de vista da lei de Deus, do ponto de vista do cristianismo, da doutrina espírita. Então, se o profeta não produz esses frutos, ele é um falso profeta. Se ele não instrui bem, olha só, não é só instruir, né? Então vamos lá. A árvore profeta deve gerar como frutos instrução e revelação do plano espiritual. Olha que interessante que é a imagem usada por Jesus. Se é uma árvore profeta verdadeira, ou uma boa árvore profeta, melhor dizendo, para usar as palavras de Jesus, ela produz boas instruções. Se ela é uma má árvore profeta, ela produz más instruções. Não é só instruir, é instruir bem, é instruir no bem, é instruir na lei de Deus. Aí fica diferente. Se ela é uma boa árvore profeta, ela faz boas revelações sobre o plano espiritual. Agora, uma má árvore profeta, um falso profeta, a boa árvore profeta é o verdadeiro profeta. O falso profeta é a má árvore profeta. Ela ainda instrui? Instrui. Instrui pelos caminhos do interesse desse falso profeta. Instrui os homens e acaba prejudicando. É uma má instrução. Faz revelações? Faz, mas são más revelações. Por isso que a gente dizia, não basta predizer o futuro. Não basta realizar prodígios. Tem que ser bons frutos, tem que ser bons prodígios, tem que ser em favor do outro. Então, se ele não produz bons frutos, ele é um falso profeta. Aqui no meio do parágrafo, a gente tem essa passagem de Jesus com Caifás, no momento da prisão de Jesus, que é a explicação sobre o modo como entendiam vulgarmente a posição do profeta na época de Jesus. É só por isso Kardec coloca essa passagem assim. Olha lá, aquela era a ideia dos judeus sobre os profetas. Qual é aquela ideia? O profeta era quem adivinhava o futuro, quem fazia predições. Então daí vem a passagem, né, que Jesus é preso, foi agredido e as pessoas diziam a ele, você não é profeta? Profetiza quem foi que te bateu. Por causa do entendimento ali muito curto da época a respeito do que era um profeta. Era um entendimento bem limitado sobre os atributos do profeta, como a gente viu, ele tem outros. Bom, então esse parágrafo, esse item, missão dos profetas, ensina sobre os atributos do verdadeiro profeta para a gente poder identificar. Então agora a gente, com essas identificações, a gente vai encerrando esse nosso estudo sobre esses dois primeiros itens, que são curtos, né, relativamente curtos, mas que trazem informações muito ricas, muito importantes para a gente conhecer de fato tanto as pessoas quanto em qualquer área, né, de atuação humana, área familiar, é um bom pai, é uma boa mãe, é um bom amigo, é um bom vizinho, e assim por diante. Através dos frutos que essa árvore produz, que essa pessoa produz. Apesar desses dois primeiros itens serem itens relativamente curtos, eles são itens que merecem uma boa meditação da gente, porque se eles servem para análise do outro, inevitavelmente serve para análise de nós próprios, enquanto árvores produzindo aí pelo bosque da vida. Somos árvores pais, árvores mães, árvores filhos, árvores vizinhos, amigos, como dizíamos há pouco. E todos nós temos em algum momento essa nossa, embora não sejamos profetas no sentido mais profundo da palavra, a grande maioria de nós temos os nossos momentos de podermos guiar as pessoas que estão próximas de nós nos rumos da lei divina. Então, encerrando, reconhece-se as pessoas pelas suas atitudes, pelos seus pensamentos, pelos seus sentimentos. O que produzimos no nosso dia a dia diz o tipo de árvore que nós somos, ou de pessoa que nós somos. No estágio evolutivo em que nós nos encontramos
nesse momento aqui no planeta Terra, nós produzimos às vezes tanto maus quanto bons frutos. E a gente não precisa se desesperar com isso, porque a nossa missão é podarmos os galhos do orgulho, da vaidade, do egoísmo, entre outros, né, de más inclinações, esses galhos que temos em nós, para que a gente possa produzir cada vez menos os maus frutos. Ao mesmo tempo, fazermos com que cresçam os galhos que produzem a caridade, os estudos, tudo aquilo que produz coisas boas para nós e para as pessoas que estão conosco. Fazendo isso, analisemos também as pessoas pelas quais nos deixamos guiar. Analisemos pelas obras dessas pessoas. Se cumprirem a missão dos verdadeiros profetas, são verdadeiros profetas. Se produzirem os bons frutos. Bom, mas de qualquer forma, como conclusão final, de qualquer modo, nos guiamos sempre por Jesus. Ele é um profeta verdadeiro, está conosco desde há muito tempo e ainda por muito tempo, se o nosso Senhor Pai Celestial assim o permitir. Um grande abraço a todos, queridos irmãos e queridas irmãs. Obrigado pela companhia em mais esse estudo e nós nos vemos na próxima semana. Até logo mais, então.